Hello, English students. Welcome to your English class number 10 of the basic level. All right, open your PowerPoint, go straight to slide number 2, where you're going to find regular verbs past tense. Muito bem, gente, sejam bem-vindos à nossa aula de número 10 do nível básico, onde o tema principal de hoje será os verbos regulares, tá bom? Então, o que são verbos regulares? Bom, em inglês, existem dois tipos de verbos. Os verbos regulares e os verbos irregulares. Qual a diferença entre eles? Bom, os verbos irregulares, que são os que a gente não vai ver hoje, são verbos que eles mudam quando vão para o passado. Eles têm uma alteração que ela não segue uma regra. Então, o verbo pode mudar só uma letrinha, quanto ele pode mudar completamente. Ou ele também pode não mudar nadica de nada. Então, por isso que eles são chamados verbos irregulares. Porque quando eles têm uma mudança, eles não têm um padrão, ou eles mesmos podem nem mudar quando vão para o passado, tá? Então, esses verbos, a gente sempre acompanha uma tabela, que mais para frente eu vou mandar para vocês, de verbos que mostra como eles ficam na forma do presente e como que eles ficam no passado, tá? Então, é uma coisa que a gente vai ter que estudar e decorar. É uma parte chata, mas é necessária. Muito bem, mas hoje a gente vai se concentrar nos verbos regulares. O que são verbos regulares? São aqueles verbos que sempre que vão para o passado, a gente só precisa acrescentar a letra ED. Olha só que legal. Porém, como nada é assim tão perfeito, os verbos regulares, eles não têm uma coisa assim que vocês vão ver esse verbo no presente e imediatamente vocês vão saber que eles são um verbo regular. Então, vocês vão ter que memorize também, tá? Vocês vão ter que memorizar esses verbos para poder entender que aqueles verbos ali são regulares e você tem que colocar o ED para deixá-los no passado, ok? Mas isso é uma coisa de costume, tá? É menos questão de decorar, é mais uma questão de se acostumar. Com o tempo, vocês vão ver que quando vocês olharem um verbo, vocês vão saber, esse aqui acrescenta ED. E aí vocês vão falar para outros, vocês vão falar, não combina se eu acrescentar ED. Então, vocês vão realmente se acostumando com os verbos regulares no geral, tá bom? Então, vamos começar. A regra geral para os verbos regulares é realmente isso. Quando eu for colocar o verbo no passado, eu só acrescento o ED. E olha que coisa legal. No presente, os verbos, eles mudam quando estão em terceira pessoa, né? Isso a gente ainda vai aprender, se eu não me engano, na próxima aula. Mas, eles tem uma alteraçãozinha. Normalmente é só acrescentar um S quando o verbo está com he, she ou it, né? Agora, quando o verbo está no passado, ele é igual para todas as pessoas. Então, se você está montando uma frase no passado, você não precisa se preocupar com conjugação, porque é só acrescentar o ED em qualquer pessoa que vai estar correto. Então, por exemplo, a gente tem o verbo aqui do primeiro exemplo, que é o verbo talk, que é o verbo conversar. Então, se eu falar assim, eu conversei, I talked. Você conversou, you talked. Ele conversou, he talked. Nós conversamos, we talked. Então, sempre vai ser igual para todas as pessoas. Então, isso é uma coisa bem bacana do inglês, né? Diferente do português, que o verbo tem 1000 conjugações. Vamos lá. Então, para deixar mais, né, certo, assim, para vocês entenderem, eu deixei 3 exemplos aqui de verbos regulares, né, de frases com verbos regulares. Então, são 3 verbos, eles estão em negrito. Primeiro verbo é o verbo talk, né? Segundo verbo é o verbo work, né, de trabalhar. E o terceiro verbo é o verbo help, de ajudar. Então, vamos lá. Primeira frase, eu tenho, na verdade, 2 verbos nessa frase, né? Eu tenho o verbo talk e o verbo seem, que é uma frase que tem 2 verbos e os 2 verbos estão no passado, tá? Então, o talk é conversar, o seem é parecer. Olha só essa primeira frase. I talked to Jim and he seemed to be happy. Então, eu estou dizendo aqui, eu conversei com o Jim e ele parecia estar feliz. Então, talk vira talked no passado, né? E o seem vira seemed. No segundo exemplo, a gente tem aqui o We worked in a factory near here. Então, quer dizer, nós trabalhávamos em uma fábrica perto daqui. Work, trabalhar. Worked, trabalhei, trabalhou, trabalhávamos, ok? E a última frase desse exemplo aqui que a gente tem é Sarah helped me a lot this past week.
Então, a Sara me ajudou muito nesta última semana, né? Nessa semana passada. Então, help fica helped. Continuando, então, a maioria dos casos, o que vocês vão fazer? Verbo regular é só acrescentar ed para deixar no passado. Só que existem alguns casos que tem uma coisinha diferente, que são as exceções. Então, onde começam essas exceções? Quando o verbo começa já com a letra... Desculpa, quando o verbo já termina com a letra E. Então, normalmente a gente tem que acrescentar ed. E se o verbo já termina com E, como que a gente faz? Aí a gente só acrescenta o D. Nesse caso, a gente não acrescenta outro E e D. É só acrescentar a letra D. Então, o exemplo que a gente tem aqui é do verbo arrive, que é o verbo chegar. Então, essa frase é He arrived home around 7 p.m. yesterday. Então, ele chega. He arrives. Ele chegou. He arrived. Tá? Por que fica arrives? Porque é terceira pessoa, isso a gente vai aprender na semana que vem. Mas, por exemplo, eu chego em casa às 7. I arrive home at 7. Eu cheguei em casa às 7. I arrived home at 7. Então, só acrescento o D nesse caso, tá bom? Outra exceçãozinha aí que a gente tem. Quando um verbo, um verbo regular, termina com a letra Y, e antes do Y tem uma consoante, a gente retira esse Y e acrescenta IED. Então, basicamente, o que acontece? É um verbo regular, a gente tem que colocar ED para ele ficar no passado, só que aí a gente vai trocar o Y dele pela letra I. Então, vai ficar, perder o Y e ganhar um IED. Qual o exemplo que a gente tem aqui? É o do verbo try, né? O verbo tentar, try. O verbo tentar, ele é escrito T-R-Y, né? T-R-Y. Então, tem o Y, termina com Y e antes do Y vem a letra R, que é consoante. Então, para deixá-lo no passado, a gente tira o Y e acrescenta IED, fica tried, ok? Então, o exemplo que eu tenho aqui é I tried to finish my report, but I didn't have time. Então, eu tentei terminar o meu relatório, mas eu não tive tempo, né? Tentei, I tried, but I didn't have time. Mas não tive tempo. Muito bem. E mais uma exceçãozinha aí, que a gente vai ver, são os verbos que terminam com consoante, vogal, consoante. Mas antes disso, a gente tem os verbos que terminam em Y e antes do Y vem uma vogal. Então, aquela regrinha lá de tirar o Y e acrescentar IED é só quando o verbo tem uma consoante antes do Y. Se antes do Y vier uma vogal, aí é só acrescentar ED, como uma regra geral do passado dos verbos regulares, tá bom? Então, o exemplo que a gente tem aqui, ó, é John and Linda stayed together for many years. Então, o verbo stay, que é o verbo ficar, termina em Y e antes vem a letra A, que é uma vogal, né? Então, para deixá-lo no passado é só acrescentar ED, não precisa mudar nada nele, tá? Qual que é a outra exceção, então? É essa daqui. Os verbos, né, que terminam com consoante, vogal e consoante, se ele for um verbo de uma sílaba ou duas sílabas, eles têm que ter a última consoante repetida para poder acrescentar o ED, tá? Então, ele tem essa consoante dobrada. Esse aqui, eu costumo falar que é o que vocês menos têm que se preocupar, tá? Porque é uma coisa que só vai fazer diferença na escrita. Muitas vezes na escrita ninguém repara que você colocou aquela letra a mais. Então, assim, é mais a critério de vocês saberem, tá? Mas não é uma coisa que vocês precisam se preocupar tanto, né? Se atentem mais às outras normas. Essa aqui é só para vocês saberem que essa regra existe, tá bom? Então, a gente vê um verbo de uma sílaba, né? Ou duas sílabas, que o final delas, as três últimas letras, são uma sequência de consoante, vogal, consoante, aí essa regra se aplica. Por exemplo, o verbo stop, né? Tem uma sílaba só, não dá para separar porque ela só tem uma vogal, então stop termina com T-O-P, né? Consoante, vogal, consoante. Então fica stopped. Prefer, duas sílabas, mas termina também com consoante, vogal, consoante. Fica preferred, com dois R's. Plan, planejar, fica planned, com dois N's. Cancel, cancelar, fica cancelled, com dois L's. E travel, viajar, fica traveled, com dois L's também, tá? Então, aqui no final tá falando que
Existem os verbos irregulares também, né? E que eles serão assunto para uma outra aula mais para frente. Muito bem, gente, vamos continuar aqui. Então, no slide número 5, a gente tem uma lista de verbos regulares, no slide número 5 e número 6, tá? Então, aqui vocês vão ter alguns exemplos de verbos regulares, tá? Verbos importantes, verbos regulares que vocês vão ter a forma original dele, né, o infinitivo, o passado e a tradução. Aí, teacher, por que o verbo tá com o to na frente, né, esse TO? Bom, todos os verbos no infinitivo, que significa quando eles não foram conjugados, né? Em português são os verbos que terminam em ar, er, ir, né? Por exemplo, falar, correr, sorrir. Então, são os verbos chamados do infinitivo. Para eles ficarem com essa forma, em inglês eles colocam o to, tá? Mas o to não tem tradução nenhuma, ele só vai deixar o verbo com esse formato, né? Então, a gente tem primeira coluna, o verbo no infinitivo, segunda coluna, o verbo no passado, e a terceira coluna, a tradução dele lá no infinitivo, né? O que eu quero falar para vocês também antes de eu começar a ler essa tabela aqui? Existe uma regra em inglês para a pronúncia do ED, tá? Existem palavras, né? Aliás, existem algumas letrinhas que quando você vai falar um verbo que termina com essas letras antes do ED, você é obrigado a pronunciar o ED. As outras situações, quando não terminam com essas letras específicas, você não pronuncia o ED na hora de falar o verbo no passado. Eu já vou falar para vocês quais são essas letras, tá? Mas vamos lá. Anotem aí, gente, prestem atenção. Toda vez que um verbo termina com a letra B de boy, D de doll, K de key ou de kid, P de put ou de prefer e T de toy. Então, letra B, letra D, letra K, letra P e letra T. Quando os verbos terminam com essas letras, a gente pronuncia o som do E, quando eles recebem ED. Se não for nenhuma dessas letras, você não vai pronunciar, a não ser que o E já faça parte do verbo original, né? Por exemplo, a gente viu o verbo arrive, né? O verbo arrive termina com VE, mas o E já faz parte do verbo, né? Então, o E você vai continuar pronunciando se ele fizer parte do verbo original. Se não, você não vai pronunciar também, ok? Então, prestem bem atenção aqui na minha pronúncia e aí vocês vão ver a diferença, como que pronuncia cada um deles. A gente começa aqui com o verbo add, né? Eu não vou falar o to, tá? Não é necessário, então eu vou falar só o verbo sem o to na frente. Então, o verbo add fica added, né? Porque começa com D, termina com D, desculpa. Adicionar, borrow, fica borrowed, né? Borrowed, borrowed. Pegar emprestado. Climb, climbed, né? Esse termina com B, então pronuncia o E, climbed. Escalar. Close, closed, né? Tem o E, já faz parte do verbo, então a gente fala closed. Fechar. To complete, já tem o E também, completed, né? To cry, cried, não é cried, tá, gente? É cried. To dance, já tem o E na forma original também, então fica danced. Enjoy, enjoyed. Enter, entered. Fix, fixed. Hate, hated. Esse vai ficar com sonzinho de R, né? Quando você acrescentar o ED. Hated. Imagine, imagined. Jump, jumped. Laugh, esse GH fica com som de F, tá? Então, fica laugh, left, right? Vamos continuar aqui, slide número 6, slide number 6. Like, liked. Então, like, o E já faz parte do verbo, né? Então, ele vai continuar também, mesmo que não fosse a letra K. Então, fica liked. Miss, missed, né? Do S, o som vai direto pro D. Missed. Open, opened, tá? Não opened. Opened. Paint, painted. Pick, picked. Plan, planned. Play, played. Prefer,
preferred, rest, rested, save, saved, smile, smiled, start, started, stop, stopped, touch, touched, desculpa, touched não, né? Touched, né? Fica com um sonzinho de I, de um CH ali mudo, né? Touched. Wait, waited. Wish, wished. Ok? Então, lembra que o E não pronuncia, a não ser que o verbo termine com a letra B, com a letra D, com a letra K, com a letra P ou com a letra T. Os outros você já pula, gente. Pula como se não existisse, tá? Na pronúncia faz toda a diferença. Muito bem, continuando aqui, o próximo assunto da aula é bem importante também, que são as partes do corpo. Então, aqui tem todas as partes que você possa imaginar. A gente tem aqui a pronúncia e tem várias coisas diferentes, tá? Então, vamos começar aqui. A gente tem... Começa aqui por cima, né? Cabeça, head. Cabelo, hair. Olhos, eyes. Testa, forehead. Sobrancelha, eyebrow. Cílios, eyelashes. Orelhas, ears. Bochecha, cheek. Então, aquele sonzinho do CH e dois E's juntos com som de I, né? Então, cheek. Boca, mouth. Língua no meio dos dentes, para o som do T, mouth. Lábios, lips. Língua, tongue. Dentes, teeth. Nariz, nose. Queixo, chin. Quase o nome daquela operadora de celular, chin. Pescoço, neck. Lembra da cerveja long neck? Pescoço longo? Neck é pescoço. Throat, língua no meio dos dentes aqui no início por causa do TH, hein, gente? Throat, garganta. Braços, arms. Mãos, hands. Cotovelo, elbow. Pulso, wrist. Então é meio com um sonzinho do R, como se o W não existisse, você vai falar wrist. Ombros, shoulders. Costas é back. Peito, chest. Seios, breasts. Ou uma gíriazinha, né? Boobies. Barriga, belly. Cintura, waist. Umbigo, belly button, como se fosse o botão da barriga, né? Ao pé da letra a tradução. Quadril, quadris, né? Hips. Pernas, legs. Coxa, thigh. Joelho, knees. Lembra que toda palavra que começa com K e depois vem o N, você não pronuncia o K, né? Então fica knees. Panturrilha, calf. Pé, foot. Dedo dos pés e dedos das mãos tem nomes diferentes, gente. Então, ó, dedo dos pés nós chamamos de toes. Dedos das mãos são fingers. E unhas, nails, ok? Então, é isso, gente. Essas são as partes do corpo em English. E aproveitando o ensejo que estamos aprendendo as partes do corpo, nós vamos também aprender alguns sintomas, que a gente sempre usa a parte do corpo para falar dor de cabeça, dor de garganta. Então, a gente já mata 2 coelhos aqui aprendendo como se fala as dores, né, de doenças e sintomas. Então, let's go to slide number 8. Illnesses and symptoms. Doenças e sintomas. Muito bem. Vocês vão falar assim, mas professora, illnesses são doenças? Sim, doenças têm algumas maneiras de falar, né? Então, uma delas é illness, né? Illnesses está no plural, então illness é doença, sickness também é doença, ok? Então, tem essas 2 maneiras de falar. Bom, normalmente vai ser assim que a gente vai falar. A gente vai pegar a parte do corpo primeiro e acrescentar a palavra dor na sequência. Normalmente, vocês vão acrescentar a palavra ache, tá? Junto à parte do corpo onde você está sentindo a dor. Então, dor de cabeça, headache. Dor de barriga, bellyache, tá? Então, ache significa dor. Porém, quando você for falar dor no peito, você vai usar o pain, tá? E quando for dor nas costas, você pode escolher pain ou ache, tá? Então, pode ser back pain ou back ache. Um que fica diferente também
é o dor de garganta. Eles não usam dor de garganta ao pé da letra, eles falam sore throat. Sore significa dolorido. Então, ao pé da letra, eles falam que é garganta dolorida. Eles não falam dor de garganta, eles falam garganta dolorida. Então, vamos lá, vou falar aqui para vocês pegarem a pronúncia direitinho, tá? Já sabendo que vocês vão normalmente falar parte do corpo mais o ache, e aí tá resolvido o assunto. Então, dor de cabeça, a palavra cabeça mais a palavra ache, headache. Dor de garganta, sore throat. Dor nas costas, back pain ou backache. Dor de ouvido, earache, né? Ear, ouvido, ache, dor. Dor de dente, toothache, né? Dente mais dor, toothache. Dor no peito já é chest pain. Dor de estômago, stomachache, né? Então, estômago é stomach mais ache, né? Dor. Dor de estômago, stomachache. Dor de barriga, bellyache. Coceira é itch, itch. Ferimento, wound, né? Você não pronuncia esse O aí, fala wound. Gripe é flu. Resfriado é a mesma coisa que frio, tá? É cold. I have a cold. Estou com resfriado. Cough é como a gente pronuncia tosse. Então, essa é uma palavra que costuma causar muita confusão com café, né? Café, a gente fala coffee. Tosse é cough, que é mais uma palavra em inglês que eles tiram pelo som. Eles acreditam que quando a gente tosse, a gente fala cough, cough. Então, por isso que se escreve, né, e que se diz cough, mas se escreve com GH, tá? Mas esse GH fica com som de F. Tontura é dizziness, febre, fever, vômito é vomit ou puke, pressão baixa, low blood pressure. Ao pé da letra é pressão baixa do sangue. E pressão alta, high blood pressure, que ao pé da letra, pressão alta do sangue. Tá, gente? Então é isso, essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Dúvidas, anotem, me perguntem durante a aula. Beijos e até a próxima!